Graça e paz, irmãos. Mais uma vez juntos, neste momento, para trazer a meditação deste domingo, que possa esta reflexão, esta mensagem, oriunda da palavra de Deus, trazer ao seu coração orientação, direcionamento, alento e sustentação para as decisões, para as ações e para toda e qualquer atitude que o irmão precise tomar, principalmente no que se refere à família. Durante este mês de maio, que é o mês em que celebramos a família, estamos trazendo reflexões que visem ajudar o casal, ajudar os pais, os filhos, a família como um todo, a estarem construindo a sua vida familiar, conjugal, parental, de tal forma que Deus seja honrado com toda certeza, mas também nós possamos crescer, amadurecer e termos uma vida feliz e sossegada, pois com certeza é o desejo de todo coração, de todo homem e toda mulher. Por isso, antes de lermos o texto, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Querido Pai, muito obrigado mais uma vez por este momento em que estou com os meus irmãos, através deste canal, no culto da igreja, compartilhando a Tua palavra e neste compartilhar, aprender a Tua vontade e o que o Senhor nos ensina a vivermos como família. Senhor Deus, ouça, Pai amado, nossa oração neste momento, dando-nos, ó Senhor, instrução adequada, o Teu perdão, e principalmente, ó Pai, o auxílio para que possamos a cada momento tomar as decisões adequadas, corretas no trato com a família, esposa, esposo, filhos, filhas, pais, parentes que estão ligados ao nosso núcleo familiar. Nos ajude, Senhor Deus, a vivermos a realidade do lar segundo aquilo que o Senhor espera que vivamos. Peço a Tua bênção sobre todas as famílias da Primeira Igreja Batista de Rondônia. Ó Deus, fortalecendo, sustentando, cuidando, direcionando, para que sempre possamos estar juntos na Tua presença. No nome de Jesus. Amém. Convido o irmão a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, verso 33, até o capítulo 6, verso 4. Nós vamos estar lendo 5 versos, o último verso do capítulo 5 e os 4 primeiros do capítulo 6, que diz assim, Efésios 5, 33. Não obstante, vós, cada um por si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O apóstolo Paulo mais uma vez nos traz a instrução de como tornar o nosso lar, nossa família, um ambiente onde a graça de Cristo Jesus seja manifesta e seja uma realidade que traga crescimento, que traga uma vida saudável, que proporcione experiências maravilhosas. Significa que não teriam problemas, não teremos problemas? Não, ao contrário, temos problemas. O próprio Senhor Jesus nos ensina que no mundo teríamos aflições e basta cada dia seu mal, mas quando nós realizamos a construção da nossa família, segundo os princípios da palavra de Deus, de acordo à graça de Deus, com certeza experimentamos dos maiores e melhores benefícios que o Senhor nos proporciona. O nosso Deus nos oferece de maneira graciosa todos os dias orientação para que possamos ir bem em nossas vidas, para que possamos exercer o melhor de nós e assim proporcionar
a nós mesmos e a todos que conosco convivem ou até dependem de nós, o melhor do nosso trabalho, o melhor do fruto da terra. O apóstolo Paulo, então, mais uma vez, continua a nos orientar da importância do cuidado familiar. Aqui no capítulo 5 de Efésios, como já iniciei a meditação no domingo passado, falando sobre a mutualidade do amor no lar, que o amor ele precisa ser mútuo e esse amor precisa ser bem trabalhado na vida conjugal, na vida do marido e da esposa, na vida destes parceiros que decidiram, na presença de Deus, estabelecer um núcleo familiar. Hoje estamos aqui porque precisamos continuar a pensar sobre família e valorizar a família, principalmente neste tempo de dor que nós estamos vivenciando. Dor de morte, dor de enfermidade, dor de incerteza. Muitos lares se desfacelaram, irmãos. Muitos lares só sobrou um filho. 2 filhos, às vezes só a esposa, às vezes só o marido. E agora tem que tomar uma ação, tomar uma decisão, direcionar para uma escolha diante de tanta dor, diante de tanta perda. A família, por mais que se perca elementos, componentes do lar, ela não deixa de ser um lugar onde a graça de Deus continua a se manifestar. Eu assisti essa semana um vídeo que me impactou muito, eu não lembro agora em que cidade, eu acredito que foi em São Paulo que aconteceu. Um rapaz trabalhando, ele atropelou uma criança pequena, um junior, faixa etária de no máximo 8 anos de idade. E os repórteres chegaram, bombeiro, polícia, aquela coisa toda, e todo aquele desespero. E o rapaz que causou o atropelamento, ele não fugiu, ele ficou. Ele estava trabalhando, não estava embriagado, nada disso. Ele estava no percurso dele, na mão dele, a criança apareceu e foi aquela tragédia. E o rapaz ficou o tempo todo ali, junto com os policiais, se oferecendo para ajudar. O corpo bombeiro já estava lá, e aquela correria, e surge uma cena assim marcante. O pai, esse rapaz, chorando em prantos, desesperado, preocupado com a criança. Eu não vi na notícia o que aconteceu com a criança, se ela havia falecido ou não, mas ele estava em prantos. E um outro homem, muito maior do que ele, quase o dobro do tamanho dele, o abraçava e depois estendia os braços, olhava nos olhos dele e falava com carinho, não estava dando bronca, passava a mão na cabeça dele, encostou a mão na nuca daquele homem, no peito dele, e o abraçava. E o repórter falou o seguinte: o que me impactou muito é o seguinte, é que o homem que está abraçando o outro homem que atropelou a criança é o pai da criança. O pai da criança estava confortando e consolando o homem que atropelou sua criança. Para nos mostrar, irmãos, que se nos permitirmos, se permitirmos, podemos ser pessoas de grande altruísmo, de atitudes que possam afetar a vida do outro de tal maneira que possamos trazer conforto, consolo, fortalecimento, apoio e por aí vai. Eu fico imaginando como devia estar o coração daquele pai preocupado com sua criança. Mas ao mesmo tempo ele viu também um homem, que possivelmente era um pai, desesperado, porque havia atropelado uma criança. E como aquilo estava afetando a vida dele. Humanamente poderíamos falar que o pai teria todo o direito de expulsar, querer prender e tudo mais, por causa do pavor de ver seu bebê atropelado. Mas ele decidiu agir de uma forma totalmente contrária ao que o bom senso humano fala, o senso comum. É isso que a graça de Deus causa permanentemente em um lar
que se permite ser conduzido por esta mesma graça divina, por essa ação. E quando eu falo graça divina, irmãos, estou falando da presença transformadora de Jesus Cristo como Salvador. Como seres humanos podemos ser altruístas em alguns momentos, mas pela graça podemos ser bons em todo o tempo. E a bondade que eu falo aqui, eu falo não da bondade que me dá direito a alguma coisa diante de Deus, mas a bondade de executar os melhores valores que Deus me pode proporcionar. A graça de Deus me transforma de tal maneira que eu posso agir usando e utilizando o que de melhor Deus me tem dado. É por isso que o apóstolo Paulo nos orienta no capítulo 5 e 6 sobre o lar cristão, como ele deve ser e os princípios que regem este relacionamento conjugal, este relacionamento familiar, este relacionamento parental. Se nós formos usar as regras do mundo, realmente, como muitos fazem, já ouvi isso, não, eu vou casar, eu gosto dela, mas se não der certo, separa. Como, já pensando no fim, ao invés de pensar no hoje. Há um ditado que diz, que eu vi até, hoje eu vi, achei muito interessante, que diz o seguinte, que o passado é história, o futuro é um mistério. Mas o presente é uma dádiva. Por isso que se chama presente. Nós não temos que usar o passado para justificar uma ação futura. Nós podemos usar o passado para avaliar o nosso presente. Se vamos viver isso ou não. Mas não como preparação para uma decisão futura. Nós não podemos simplesmente criar mecanismos achando não vai dar errado, por isso eu vou me preparar agora. Casamento não é assim. O casamento ele nasceu, a família ela nasceu no coração de Deus. Foi a primeira instituição que Deus fez depois da criação toda. Não foi a igreja que realizou o casamento, foi Deus que realizou o primeiro casamento. E não tinha templo, igreja, organização denominacional, social, nada. Porque Deus entende que o homem precisa formar esse núcleo e deste núcleo se perpetuar. Melhor ainda quando este núcleo tem a presença de Deus, que era o que acontecia com Adão e Eva. Adão e Eva no começo, na viração do dia, lá em Gênesis afirma, Deus tinha um encontro permanente diário com eles. O pecado afastou o homem e a mulher de Deus, dessa possibilidade. A graça divina restaura isso. Por isso que precisamos, na nossa vida familiar, valorizar ainda mais a manifestação dessa graça divina, desta graça redentora e salvadora. Por isso, Paulo orienta a igreja, neste capítulo 5 e 6, sobre o lar cristão. E do verso 21 até o 33, como domingo passado, eu falei sobre a relação conjugal, esse papel. Hoje, eu quero falar justamente sobre essa relação familiar, pais e filhos, filhos e pais, e o núcleo que envolve essas ações. Por isso, se queremos que o nosso lar seja reflexo da graça de Deus, manifestação da graça de Deus, precisamos aplicar alguns valores importantíssimos para que esta graça se manifeste em todas as nossas escolhas. Primeira manifestação, primeiro reflexo da graça divina em meu lar é cuidado mútuo, é o cuidado um com o outro. Paulo fala ali em Efésios 5,33, não obstante, vós cada um por si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Olha aí, ó.
a relação. Cuidado mútuo. Eu faço a minha parte e você faz a sua. Vamos junto. Vamos trabalhando. Sempre lembrando o que diz o verso 21 do capítulo 5 de Efésios. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então eu tenho Jesus como meu padrão, meu temor é a minha graça e por causa disso eu exerço esse papel. Quando eu abro ali em Colossenses, capítulo 3, versos 18 e 19, eu encontro a seguinte afirmação: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Veja, não é por causa do marido, é por causa do Senhor. Marido, amai vossas esposas e não as trateis com amargura. Olha a atitude do marido, olha a atitude da esposa. Cuidado mútuo, relação mútua, ações mútuas. Cada um com o seu papel. Se ambos trouxerem a bênção que Deus lhe tem dado para o outro, é claro que fica muito mais fácil a relação conjugal, a relação familiar, a relação parental. Fica muito mais fácil. Quando abrimos também ali em Pedro, capítulo 3, primeiro livro de Pedro, capítulo 3, verso 1, novamente, agora o autor diz assim: mulheres, sejam submissas igualmente a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Às vezes a esposa não tem a oportunidade de dizer, mas sua atitude faz o marido se calar, porque ele vê que quem está ali o respeita e o valoriza e quer o melhor para ele. O verso 2 fala para o marido agora. Veja, não é só a mulher não, o marido. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Marido que não trata a esposa com consideração, Deus não ouve oração. Se você não valoriza a sua esposa, se você não olha para ela com o devido amor que Cristo lhe orienta a viver, suas orações ficam interrompidas. Isso é um risco muito grande. Quando nós lemos as Escrituras, nós vemos de maneira muito ampla de que Deus condiciona comunhão com Ele diretamente com a nossa relação com o próximo. Como você trata o seu próximo vai afetar diretamente sua relação com Deus. Isso vale dentro da igreja, por exemplo, quando um irmão, se não me engano, mencionei isso no domingo passado, ou na quarta-feira, você vai ao templo para entregar a sua oferta e você se lembra que você está em desavença com o irmão, com o problema do irmão, vai até ele e restaure seu relacionamento e depois venha e entregue sua oferta, porque sua oração, sua presença diante de Deus está prejudicada, justamente por causa de não cuidar daquilo que Deus diz que devemos cuidar. Se isso é com um estranho, imagine com o cônjuge, com a esposa, com o marido. Portanto, meus irmãos, meu lar é reflexo da graça divina quando tenho cuidado mútuo, quando eu estou tendo este cuidado um com o outro. E isso também vale com relação aos filhos e vale com relação às outras pessoas. Segundo lugar, respeito permanente. Cuidado é zelar para trazer as coisinhas. Tem muita gente que deixa as coisas. Respeito. O que é isso? E agora, respeito permanente com os filhos. Com os pais. Os filhos em relação aos pais. Ali em Efésios capítulo 6, verso 1 a 3, diz assim:
Filhos, obedecei a vossos pais, a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Primeiro, cuidado mútuo, homem e mulher. Casal, filhos. Filhos, pais. Segundo, respeito permanente. Os filhos são chamados por Deus para honrarem, darem o devido respeito, valorizarem, porque eles carregam o nome de seus pais no seu próprio dia a dia. E quando você age de uma maneira, você está indo contra aquilo que o seu pai ou sua mãe agiu de maneira positiva com você. Ah, mas meu pai não valia nada. Não lhe dá direito de desonrá-lo, porque você não está fazendo isso por você, você está fazendo isso por causa da sua relação com Deus. No temor a Cristo, sujeitados uns aos outros. Honrar pai e mãe é agradável e justo. Faça isso por causa do Senhor. Porque um dia você vai, filho, um dia, ou filha, um dia você vai se deparar na presença de Deus. E Deus vai te chamar a esta pergunta: como você honrou seu pai e sua mãe? Por minha causa. E não adianta justificar dizendo que meu pai não era isso, era aquilo outro. Nós não fazemos estas coisas por causa dos homens. Nós fazemos isso porque isso agrada ao Senhor. Se você realmente tem experimentado da graça de Deus, da graça divina, você vai fazer tudo o que for possível para honrar. E honrar não é fazer as mesmas coisas que seu pai e sua mãe fizeram, porque cada um tem um gosto diferente. Mas é em suas atitudes você mostrar o que de melhor pode produzir e causar orgulho a seus pais. Quando nós lemos o livro de Provérbios, capítulo 30, fala da mulher virtuosa, fala exatamente dos filhos, que a mulher e o marido serão honrados à porta da casa pela atitude dos filhos. Homens e mulheres que produzem, homens e mulheres que são respeitados, homens e mulheres que se dão ao respeito. Além do que, o honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Lá no livro do Êxodo, honrar pai e mãe é o quinto na sequência, mas é o primeiro que tem uma promessa. E a promessa é: se você, na sua decisão, nas suas atitudes, honrar seus pais, eu vou abençoar a sua vida para que haja longa vida. E a palavra longa é vida saudável, vida realmente que dê prazer, produtiva. Não apenas o ficar velhinho, chegar a uma idade avançada, mas é chegar à idade saudável. E no sentido saudável, em que vai olhar para trás e vai dizer: poxa, em todo o tempo o Senhor cuidou e sustentou minha vida. Respeito permanente. Isso nós precisamos viver, ensinar e compartilhar. O Salmo 78, versos 3 e 4, nos dá uma compreensão um pouco maior sobre essa afirmação, que diz assim, Salmo 78, versos 3 e 4. Diz assim: o que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor. Aí está a relação do pai quando lhe ensina a sua palavra e você aprende e você ouve. Aquilo que você ouviu e aprendeu de seus pais, que é bom, que é útil, que é agradável, que honre a Deus, ponha em prática. Não esconda, conte a seus filhos. Eu sempre brinco com os pais dizendo que filho é herança do Senhor, como a Bíblia nos ensina. Foi Deus quem deu. Ok? Mas neto é filho com açúcar.
Porque enquanto pai eu tenho que disciplinar, corrigir, doutrinar, direcionar. Mas quando surgem os netos, é responsabilidade dos pais. Eu sou avô, eu vou brincar. Eu vou passear. Eu vou fazer os gostos dele ou dela. Porque a minha parte de criar meus filhos eu já fiz. Eles já são maduros. Eles estão me honrando. Eles estão fazendo o melhor. Agora eu vou brincar, eu vou usufruir do meu tempo de vida para experimentar destes prazeres maravilhosos, de resgatar aquele tempo quando meus filhos eram pequenos eu brincava, mas ao mesmo tempo precisava ensiná-los, corrigi-los. Agora aqui eu quero aproveitar para me alegrar, para que meu filho ou meus netos possam voltar para a casa deles felizes, sabendo de que sempre vai ter o vovô ou a vovó para brincar, para estar com eles, para sonhar. Porque tem o papai e a mamãe que vai também brincar, sonhar e planejar com eles, mas também vai corrigir e delimitar os limites. Portanto, filhos, respeite seus pais. Valorize o que eles fizeram por vocês. Valorize. Mostre a seus pais que aquilo que ensinaram a você está dando resultado. Isso é importante. Esse tipo de atitude promove nas nossas vidas crescimento, maturidade e mais, a própria palavra de Deus diz que filhos que honram os seus pais, que valorizam os seus pais, que os colocam no seu devido lugar, no seu coração, proporciona a você, filho, honra e não somente isso, vida longa. É mandamento com promessa, porque isso é justo diante do Senhor. E ali em Colossenses capítulo 3, verso 20, nós encontramos o apóstolo Paulo falando exatamente sobre isso, dizendo o seguinte, Colossenses capítulo 3, verso 20, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Deus fica agradecido quando o filho ou a filha obedece a orientação de seus pais. Portanto, se meu lar quer ser um lar que reflita a graça de Deus, respeito permanente deve acontecer na relação de filhos com os pais, esposa, marido, pais com os filhos. Isso vale para todo o núcleo. E por fim, o lar que é reflexo da graça de Deus tem estímulo permanente. Olha que interessante. Primeiro, cuidado. Um cuidar do outro. Sustentar o outro, valorizar o outro. Outro, respeitar a autoridade daquele que está sobre, sempre. Ou aquele que tem uma importância de respeito que precisa ser feito. Filhos em relação aos pais. Em terceiro lugar, estímulo adequado. Olha o que diz o verso 4 de Efésios 6. A vós, pais, não provoqueis, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A disciplina não é do pai e da mãe, é do Senhor. Olha, sempre o meu respeito é por causa do Senhor, porque Ele fica feliz se eu respeitar. Eu amar minha esposa é no Senhor, porque o Senhor espera isso de mim. Respeitar meu marido é porque o Senhor espera isso de mim. Honrar meu pai e minha mãe é mandamento com promessa. Deus fica muito feliz, eu vou honrar. E eu preciso estimular. E a ideia aqui é de valorizar estímulo adequado. Quantas vezes as nossas palavras, pais, para os nossos filhos não são de valor, de estímulo, mas são de humilhação. Às vezes, me perdoem a expressão, chamando-os de vagabundo, de folgado, que não vai dar nada na vida. Quando você faz isso, você está ensinando a seu filho a como ele vai agir com o filho dele.
Então, o seu neto, que um dia vai estar na sua casa, ao invés de ser uma criança amada e feliz, ela vai estar com medo, porque ela não sabe o que pode acontecer, porque ela vai para sua casa, quer brincar, e você quer brincar com ela, mas ela não, porque o papai não gosta. E porque o papai em casa vai disciplinar. Sabe por quê? Porque o papai aprendeu isso com o outro papai. Nós precisamos entender que a família, o lar que tem a graça de Deus nela, ela é um lugar onde o estímulo é adequado. Estímulo é valorização, incentivo. Significa que tem que passar a mão na cabeça do erro do outro? Não, meu irmão, nunca. Tanto que o apóstolo Paulo fala que criai-o na disciplina e na admoestação do Senhor. O princípio do amor permanece. E o primeiro princípio do amor, o primeiro princípio do Senhor é o amor. E amor, muitas vezes, tem puxão de orelha, tem colocado de castigo, às vezes dar uma disciplina mais rigorosa. Mas tudo isso com aquele conceito, com aquela ideia. Eu estou fazendo isso porque quero que ele vença, que ele honre a Deus, que ele seja melhor. Mas se em suas palavras não há esse estímulo, se em suas atitudes não há valorização dos seus filhos, se em suas palavras não há um esforço de ser bênção, não tem como estimular e fazer com que o outro, com que o filho, com que a filha queira ficar em casa. O melhor lugar, o lugar mais protegido que pode existir na vida de um filho é o lar, é a sua casa, onde ele pode voltar e pode ficar. Os melhores amigos que os filhos têm que ter, as filhas têm que ter, são os pais, a quem eles podem abrir o coração e sabem que serão ouvidos e principalmente respeitados. Eu li uma entrevista do príncipe Harry, lá da realeza britânica. Ele fez uma segunda entrevista com aquela entrevistadora Oprah Winfrey, e ele disse sobre a vida infantil dele, de que ele recebeu praticamente bullying, ele não teve incentivo do pai, o príncipe Charles. E ele disse que o príncipe Charles disse o seguinte: eu fui criado assim, você tem que crescer e aprender assim. Quer dizer, o sofrimento dele, ao invés de, foi o argumento do Harry, pais não deveriam usar esse tipo de argumento. O que eles deveriam dizer é: se eu sofri, vou fazer de tudo para que meu filho não passe por isso. Mas muitos de nós carregam dores, frustrações, mágoas em relação às famílias, aos pais, e ao invés de corrigirem isso em seu coração diante de Deus, trabalharem com isso, não, transferem isso, às vezes para o cônjuge, e aí o relacionamento conjugal fica ferido. E aí os filhos que nascem nesse ambiente. O filho que deveria receber a admoestação e disciplina no Senhor, recebe a correção e a disciplina segundo o humor do familiar, e ele cresce com isso na sua cabeça, porque nunca foi orientado, nunca foi estimulado a procurar o melhor, a fazer o melhor. O apóstolo Paulo, mais uma vez, ali em Colossenses, capítulo 3, agora verso 21, diz: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Por que muitos filhos de crentes estão desistindo de, não vou dizer da fé, mas de permanecerem na igreja? Porque não encontraram, em algum momento que mais precisavam, o estímulo para ficar. E nós precisamos, em nossos lares, estimular os nossos filhos à oração, começando por nós. Se o pai e a mãe não oram, e os filhos não oram com os pais, como é que ele pode crescer querendo orar? Se os pais não têm culto devocional, separa um momento para oração, para leitura bíblica, na presença dos filhos, para que eles vejam, como que você quer que isso aconteça?
Alguns vão dizer, não, mas isso aí, até vão usar a palavra minha. Não, mas pastor, a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convence do pecado, do justiça, do juízo. É verdade, mas a palavra vem, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E o primeiro lugar que o filho tem que ouvir da palavra de Deus é em casa, do pai. Eu coloco muito claro isso, pai, homem. Porque o sacerdote do lar é o pai, não a mãe. É o pai, homem, é responsável por isso. Porque Deus cobrará do homem esta liderança. E as mulheres, as irmãs, com medo de verem seus filhos mal orientados, muitas vezes assumem esse papel porque o pai não está fazendo isto. Enquanto há tempo, se você tem filho pequeno, vá até ele, separe um momento, ore com ele, converse com ele, leia versículos bíblicos com ele, aprenda com ele. Ah, meu pai nunca me ensinou isso. Comece por você, meu irmão. Não use seu passado e sua história para justificar a sua omissão. Use a sua relação com Deus para trazer nova vida. A grande bênção da graça é que em qualquer momento, em qualquer tempo, ela traz vida. Ela não precisa esperar o momento adequado. É sempre o momento de Deus. Se ouvirdes a palavra de Deus hoje, não façam como o povo que murmurava diante das águas de Meribá, lá no Antigo Testamento. Se ouvirdes a palavra de Deus hoje, tome uma decisão. Meu lar é reflexo da graça divina, da graça de Deus, quando eu promovo o estímulo, valorizo, incentivo, faço com que minha família, meus filhos, minha esposa experimentem o melhor. Muitos filhos têm desistido da comunhão com Cristo. Não é por causa de Cristo, é por causa dos pais. Sabe por quê? Porque como eles não conhecem Cristo, não têm a mínima ideia de como que é, e as pessoas que melhor poderiam dizer são os pais, eles não têm ideia de como Cristo é. Na verdade, eles têm uma ideia distorcida. Um Jesus bravo, que só castiga, que quer mandar todo mundo para o inferno. Uma coisa que eu sempre tenho dito com relação à salvação: Deus não vai mandar ninguém para o inferno, irmãos. No sentido direto da palavra. Está aqui, senão. Ele quer que todos se salvem. Mas nós, em nosso pecado, nos afastamos e estamos indo por vontade própria. Nós recusamos a graça. Nós recusamos o perdão. Eu ouvi um vídeo muito impactante, falando um pouco sobre isso. Eu quero reproduzi-lo de maneira muito simples. Determinado jovem cometeu um crime numa determinada cidade. E os moradores daquela cidade escreveram cartas ao governador daquele estado pedindo perdão, porque ele ia ser morto. Ele ia para a forca. Se não me engano é forca, cadeira elétrica, mas ele é pena de morte. Para que comutasse a pena dele para a prisão. Ele pagasse o seu crime na prisão. E foram muitas cartas que o governador decidiu querer conhecer esse jovem. E o governador se vestiu de pastor, usou a roupa e foi com uma Bíblia, e dentro da Bíblia a carta de perdão, né, de comutação da pena. E ele chegou lá: meu jovem, até um pastor quer falar com você. Ah, mas não quero falar com ninguém não, o pastor, eu tenho... E o pastor entrou, que era o governador disfarçado. E falou: meu jovem, eu tenho algo a lhe dizer. Eu não quero saber nada disso, não quero saber nada do que está escrito aí, não. Para mim isso tudo é perda de tempo. E cuspia no governador disfarçado de padre. Mas o que eu tenho aqui dentro é importante para a sua vida, mas eu não quero saber nada disso, me esquece. E o governador foi embora.
e aquele jovem xingando, praquejando. E aí o carcereiro disse: sabe quem é que estava aí? Não, pastor, não. Era o governador do estado, disfarçado de pastor, e nele tinha a sua carta de perdão. No dia em que ele estava sendo punido, ia ser enforcado, ele pediu a palavra para dizer o seguinte: jovens, por causa, eu estou sendo morto aqui, eu vou pagar pelo meu crime, ou melhor, eu vou ser punido agora não porque eu cometi crimes, mas porque eu recusei o perdão. As pessoas estão morrendo sem Jesus porque estão recusando o perdão de Cristo. E somos nós que temos que transmitir esta mensagem. Jesus está oferecendo o seu perdão. Isso tem que começar em casa, para os nossos filhos, nossos familiares. Nós temos que nos estimular de maneira adequada. Nossas palavras precisam ser palavras que valorizem o outro, que incentivem, que o faça querer conhecer Jesus que está em nós. Mas se de nossas bocas saem palavras que não são estímulo, como poderemos manifestar a graça de Deus? A graça de Deus veio a todos os homens, manifestou-se graciosa a todos os homens. Vamos compartilhá-la, a começar de nossos lares. Portanto, meu irmão, creia, se queremos ter um lar que seja reflexo da graça de Deus, precisamos cuidar melhor uns dos outros, usando as regras de Deus. Precisamos respeitar permanentemente a todos que fazem parte deste núcleo familiar, principalmente filhos em relação a pais. Precisamos, cada momento, cada dia, cada circunstância, em cada experiência que vivenciamos, seja hoje, amanhã ou depois, a estimular adequadamente, valorizando adequadamente aqueles que fazem parte de nossa família. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão. Que Deus possa abençoar seu núcleo familiar. E que nós, como igreja, possamos estar juntos para tornar as nossas famílias o melhor lugar que qualquer pessoa possa estar. Vamos orar? Senhor, agradecemos imensamente por esta noite e agradecemos o seu cuidado. Mais do que nunca pedindo a tua bênção para que nossos lares sejam reflexos da tua graça, para que o mundo veja a tua presença. Dá-nos, ó Deus, o teu perdão quando esquecemos de agir de acordo ao que o Senhor nos tem ensinado. E dirige-nos, ó Pai, para que sejamos sempre um testemunho vivo do seu amor e da sua bondade. Perdoa os nossos pecados, perdoa quando nós esquecemos, ó Deus, de viver e fazer aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Direciona as nossas vidas no nome de Jesus. Amém. Até o próximo domingo, ou melhor, até o próximo culto, se Deus assim nos permitir.